Por que você age como um escravo, sendo que você é um homem, uma mulher livre, né? É o mesmo tema do último post que eu fiz no Instagram também, eu vou deixar aqui embaixo, para quem não conhece ainda, né? Eu deixei um texto também falando um pouco sobre esse tema, né? Antes de começar o vídeo, já encarecidamente peço que você deixe aí o teu like. Se quiser deixar um comentário também, fique à vontade, ajuda bastante o meu trabalho aqui no YouTube, né? Se quiser também pode deixar no final, eu só aviso antes, porque normalmente a gente quando vai assistir algum vídeo acaba esquecendo, até gosta do vídeo, tem alguma ideia que quer compartilhar sobre, mas acaba não compartilhando porque a gente esquece. Bom, esse é um tema que ele é um pouco delicado de falar sobre, porque cada pessoa vai interpretar de uma maneira esse tema, né? Se você vem de uma classe social, vamos dividir aqui em A, B e C, sendo A mais rico e C é mais pobre, né? Cada pessoa que cresce em cada meio, ela vai ter uma visão sobre esse assunto que eu vou falar. Então, quando você for ouvir, você vai ter que ter esse tato de qual meio social você, ou que você vive hoje, ou que você foi criado, que é o que mais influencia a gente, né? Como eu coloquei no texto, que eu coloquei no Instagram, eu vou resumir aqui brevemente para você, e eu vou falar um pouco da minha experiência, não é porque eu estou desabafando, não deixa de ser um desabafo também, mas não é esse o objetivo, né? É simplesmente para dar um exemplo para você, para dar um norte, para você entender do que eu estou querendo te falar, porque não é algo muito fácil de compreender, né? É um quadro geral, né? Por isso que precisa de texto, precisa de vídeo, precisa de livro, para entender o que está acontecendo, porque senão você nem vai perceber o que eu estou falando, que é um pouco disso que eu falo no post no Instagram. Normalmente, quando a gente fala dessa questão de por que você age como um escravo, uma escrava, sendo um homem livre, uma mulher livre, né? E quando eu falo isso, as pessoas não vão nem compreender. Eu sou escravo? Não, eu sou livre, né? Faço o que eu quero, a hora que eu quero, mais ou menos, né? E eu comecei esse relato falando sobre a questão da minha infância, né? A minha mãe, ela trabalhava em casa de família, né? Fazendo limpeza. E eu, quando eu era muito pequeno, não tinha com quem ficar, eu ia com a minha mãe, né? E tinha o bairro que eu morava, né? Um bairro mais humilde, mais pobre, né? Onde tinha um certo tipo de comportamento lá, tanto entre as crianças quanto entre os adultos. E aquilo ali para mim era o mundo, né? Que é normal até aí. Só que a partir do momento que eu começo a ir junto com a minha mãe, trabalhar com ela, né? Ela trabalhava em casas de famílias de alto padrão, né? São pessoas, os donos das casas eram advogados, empresários, né? Então tinham bastante dinheiro, né? E eu percebia como eu era criança, a criança, é interessante isso porque a criança ela não foi condicionada ainda, ela não foi domesticada pela sociedade. A criança ela tem uma pureza, uma verdade que muitas vezes assusta os adultos porque eles já foram domesticados. Aí já começa o processo do que eu brinco ali para escancarar, para chamar a tua atenção de escravidão, né? Porque você começa a ser condicionado, você começa a achar normal uma coisa que não é normal. Você começa a achar normal porque todo mundo faz, né? E a primeira vez que eu tive esse choque foi que eu tava lá com a minha mãe e eu via que o filho dessa patroa da minha mãe, eu brincava, na minha cabeça eu pensava, pô, elas são filhos de rico, então elas podem mais coisas, né? Se eu fizer isso que eles estão fazendo, seja falar alto, seja sujar a casa, seja fazer a minha vontade e não se importar muito com o meio, para mim e para os meus amigos no ambiente que eu vivia, aquilo era errado, né? Eu não poderia dar trabalho, eu não poderia sujar, eu não poderia falar de determinada maneira tão espontânea, né? E aquilo para mim foi um choque, né? Eu fiquei, eu tô sendo enganado, né? Ou eu tô louco, porque eu tô percebendo essa discrepância entre esses dois mundos, ou as pessoas estão loucas, né? Obviamente, eu devia ter uns 8, 9 anos nessa época, entre 7 e 9 anos, eu não tinha esse pensamento organizado dessa maneira. Eu comecei a organizar esse pensamento quando eu tinha meus 11, 12 anos. Mas veja a dificuldade. Toda vez que eu tentava falar sobre isso com qualquer pessoa do meu meio, a pessoa não compreendia o que eu estava dizendo, né? Ela entendia outra coisa, né? E parcela disso se devia
aqui eu não conseguia expressar de forma clara e objetiva, e outra parte é porque a pessoa ela já tinha sido condicionada, né? Ela já tinha aprendido. Aqui vamos pensar, por exemplo, num grupo de cachorros, de lobos, se você quiser, né? Quando já tem uma alcateia ali e nasce um cachorro, um lobo, ele vai crescendo, vai sendo educado pelos outros, né? E até aí tudo bem, porque ele está sendo, nesse contexto que eu estou falando, ele está sendo educado de um contexto natural, né? Quando a gente fala de seres humanos, a gente tem pessoas que fazem engenharia social. Elas compreenderam o comportamento humano, compreenderam a mente humana e criam condicionamentos para que a sociedade, para que as pessoas vão para Y lugar ou X lugar, né? E como que você vai entender isso? É só você entender que no começo, quando você começou a trabalhar, por exemplo, você não gostava muito da sua relação com o chefe, de receber ordem, por exemplo. Você achava as pessoas arrogantes, você achava a pessoa sem educação. Só que com o tempo, como as pessoas ao seu redor foi normalizando aquilo, você também começou a normalizar, né? E depois de uns anos, quando você vê outra pessoa no início, você vai achar que a pessoa está errada, não você. Porque você já normalizou, você acha que aquilo é normal, né? E aqui eu não vou nem entrar no mérito de que se é normal ou não. Eu tô aqui colocando primeiro uma reflexão para fazer você ouvir o que eu tô falando e olhar para a tua vida assim como eu olho. Até hoje eu olho para essas questões. Porque esse tipo de assunto não é um assunto gostosinho de falar, não é um assunto confortável, porque você vai começar a perceber que você foi, ao passar dos anos, você foi deixando a tua voz autêntica, você foi sufocando ela para se encaixar, para se padronizar, para ser domesticado, né? Aqui já deixando uma recomendação de livro para quem gosta de ler, tem um livro chamado Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz, que ele fala um pouco sobre essa questão da domesticação, né? Então eu fui percebendo isso. No texto do Instagram eu também falo de uma experiência que eu tive em uma escola profissionalizante da minha cidade, né, onde eu fui percebendo que eu estava sendo treinado não só de maneira técnica, mas eu estava sendo treinado comportamentalmente para ser uma ferramenta para a indústria, né? Não é uma coisa legal de perceber, né? E muitas vezes a gente vai ter que se adequar a isso para poder realizar as coisas que a gente quer, né? Às vezes para você trabalhar que nem hoje, eu curso psicologia, mas eu não pude cursar uma faculdade quando eu queria. Eu tive que trabalhar vários anos sem estudar em uma faculdade, né? Eu estudava de forma autodidata para depois poder conseguir uma bolsa ou dar algum jeito de arrumar dinheiro para cursar uma faculdade. Então, para mim, só que a diferença é quando você tem clareza de que esses empregos, de que esses lugares onde você tem que deixar de ser você, você tem que se perder, digamos assim, se você não estiver atento, ele é um meio para construir a tua vida. Eu acho muito problemático quando, por exemplo, você está num emprego que te exige isso, ou em um relacionamento até. Eu estou usando emprego como exemplo, mas essa questão de ser domesticado, de ser você ter que perder o contato com quem você é, com a sua voz verdadeira, para caber em um lugar, serve para grupos religiosos também, a mesma coisa, né? E nada vale isso, né? Então, quando você tem essa visão clara de que você pode usar essas coisas como meio para você adquirir recurso, para colocar esse recurso na onde você quer, para construir o que você quer, é interessante. Agora, você construir a tua vida, imagina o seguinte: se você está num emprego, numa religião, num relacionamento e você quer construir algo para a tua vida toda nisso, para você passar sua vida toda nisso, você vai ter que perder o contato consigo mesmo, com a verdade, com quem você é, né? E isso vai gerando adoecimento a longo prazo, além de que você vai ter uma certa sofrência na tua vida, né? Você vai viver ali meio que um estado de sofrimento. O sacrifício para você ter o que você tem vai ser muito alto, muito mais alto do que o benefício, né?